Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um culto online dessa noite de domingo, e você é o nosso convidado especial, está conosco aqui também. Hoje é o segundo episódio da série Atributos de Deus. Nós teremos a presença do pastor Christian, que vai falar sobre a onipresença de Deus. Isso mesmo, você precisa compartilhar essa live com seus amigos, para que eles também saibam mais sobre os atributos de Deus e o quanto mesmo assim Ele se preocupa conosco. E nós temos uma novidade: se você de repente quer saber mais da Bíblia, quer receber algum conselho do nosso pastor, agora nós temos um canal direto para você falar com ele. Você pode acessar o QR Code que vai aparecer aqui na tela, que você vai poder conversar com ele pelo WhatsApp. Então, entre em contato com ele e tire as suas dúvidas. Muito legal essa novidade. Acho que eu vou mandar uma mensagem direto para o pastor Wilson, aí, o nosso pastor. Nós convidamos agora a Cláudia. A Cláudia é a nossa irmã da igreja do Vila Vitória. Ela que vai fazer agora uma oração. Boa noite, irmãos. É uma alegria estar aqui. Vamos falar com Deus? Querido Deus, primeiramente nós somos gratos, Senhor, por mais uma noite, porque o Senhor cuidou de nós. E queremos te pedir uma bênção especial para todo o teu povo, os que estão nos assistindo, todos que estão aqui. Queremos te pedir uma bênção especial também pelo pastor Christian, que vai dividir o pão da vida conosco. Nós queremos te pedir também a companhia dos teus santos anjos, do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus eu te peço, te agradeço. Amém. E agora chegou um momento especial de louvor, que você possa louvar junto com a Esther aí da sua casa. E na sequência temos o pastor Christian com o segundo episódio então da série Atributos de Deus. Olha o tempo, olha a vida, sentimentos vêm e vão, entre rios e palavras procuro por sabedoria, mas parece que na busca eu me perco por tentar. E percebo que sozinho não há como encontrar o teu lugar. Hoje eu quebro meu silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu vou viver. Hoje eu vou viver. Nos meus passos, nos meus atos, tento ser o que não sou. E é tão difícil ser exposto, mas da verdade eu preciso. Hoje eu quebro meu silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu vou viver. Hoje eu vou viver. Descobri que existe graça
para todo que aceitar. Tudo agora faz sentido, suspiro por eternidade. Hoje eu quebro meu silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu vou. Hoje eu quebro meu silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu vou viver. Hoje eu vou viver. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um programa da nossa Igreja Central de Mauá, Igreja Adventista. E a cada semana, através do pastor Wilson, que é o responsável geral aqui, nós temos trazido a vocês temas diferentes e séries para que você acompanhe da sua casa, no aconchego do seu lar, mas para que você também cresça espiritualmente. É importante você ter em mente que quando nós estamos diante de Deus, nós devemos ter não somente reverência, respeito, mas integridade, santidade, uma vida dedicada a Ele. Nós começamos então uma série ontem, no sábado pela manhã, com o pastor Wilson, sobre os atributos divinos de Deus. Ele falou do primeiro assunto, sobre a onipotência, e agora eu quero falar sobre a onipresença de Deus. Na verdade, até comentei com ele, que é meu amigo, falei, encontramos muito pouco escrito, ou escritas a respeito desse assunto, o que me chamou muita atenção, porque estou fazendo esse sermão hoje, mas eu prometo para vocês e para mim mesmo, que vou estudar mais esse assunto e refletir mais sobre essa questão, que é muito importante. Os atributos divinos de Deus, então, a onipresença de Deus, através também do seu pastor, Christian Bendrotti, que é o pastor capelão do Colégio Adventista de Mauá. Bom, eu começo trazendo para vocês o que significa a palavra onipresença. A palavra onipresença, que vai aparecer para vocês aí daqui a pouquinho na tela, ela vem do latim omnis, que significa todo, tudo, mais praesentia, que significa estar no lugar. Ou seja, é o ato, o efeito ou a realização, pois o atributo ou qualquer de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Em teologia, a onipresença é um atributo divino, segundo o qual Deus está presente em todos os pontos da criação. Pode-se dizer que Deus está totalmente presente em cada ponto do universo. Tem alguns vídeos no YouTube, na internet, que falam sobre o tamanho do universo. Eu gosto muito dessas coisas. A ciência, a tecnologia, a astronomia e vários setores da ciência, cada vez mais têm crescido estudos sobre a questão do universo. Criou-se até a teoria do chamado multiverso, que é muito falado, inclusive nos filmes, nas séries Vingadores, que seria um universo paralelo. De acordo com a Bíblia, esse universo paralelo não existiria. Até um filme recente, os jovens vão saber bem do que eu estou falando, do Homem-Aranha, saiu lá um filme como se fosse o multiverso dele, como se fosse um universo paralelo, onde ele se encontra com vários Homens-Aranhas, e ali eles têm ali que resolver as questões ali do filme, eu não lembro ao certo o que trata o filme. Essa teoria é interessante, porque ela traz em voga a questão de quem é Deus. Porque o multiverso, na verdade, ele demonstra, é como se Deus não existisse. Por quê? Porque existe algo paralelo. Criado por quem? Não se sabe. Talvez pelos próprios seres humanos. Mas o fato é
não vou entrar nessas questões agora, podemos falar disso outro dia, é que a onipresença de Deus é algo tremendamente, para quem não crê nele, assustador. Por quê? Como pode um ser estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo? Ou seja, enquanto eu estou falando aqui para vocês nessa noite, nesse domingo gostoso, você pode estar sentado no sofá ou andando no seu carro e resolveu colocar o celular ali e você está me ouvindo. Você pode estar na frente do computador, do seu tablet, com a sua família ou só, não importa. Mas ao mesmo tempo Deus está com você e Ele está também comigo. Incrível como pode esse ser poderoso conseguir alcançar todos os seres humanos em todo o universo ao mesmo tempo. Esse é o conceito que nós temos de Deus, que a Igreja Adventista tem de Deus. Se você buscar nas mitologias antigas, as mais antigas que existem, incluindo aqui, estou colocando sobre as mitologias egípcias, são as mais antigas que nós entendemos, né? Antes deles, as mitologias assírias, fenícias, e bem antes você vai encontrar muitas outras, principalmente lá, mitologia lá da região da Mesopotâmia, do Antigo Oriente Médio, você sempre vai encontrar menções, mesmo que eles não digam sobre o Deus da Bíblia, mas há menções de um ser poderoso que excede o entendimento humano, que merece respeito, que merece, ou seja, é digno de autoridade e que pelo qual ele merece a nossa também reverência. Em todas essas mitologias, nós encontramos uma essência de quem é Deus, mas só a Bíblia explica ou tenta explicar quem é Deus em sua complexidade e no seu tamanho. Quando você então vai continuando a palavra de Deus, em Jeremias 23, verso 24, vou abrir aqui para ler com vocês. Passei um pouquinho. Jeremias 23, verso 24, vai dizer assim. Vejam que texto poderoso. Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Não sou aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Você não pode se esconder da presença de Deus. A Bíblia diz isso e deixa isso muito claro. Outros versos vão dizer, se eu for para a profundidade, lá tu estás, lá em Miqueias. Se eu vou nos altos céus, lá tu estás. Para onde eu vou, o Senhor está lá, presente, do meu lado. É impressionante quando pensamos nisso. Nós deveríamos pensar mais naquilo que fazemos, naquilo que pensamos, naquilo que cedemos de terreno ao inimigo. Pastor, então me responde uma coisa, alguém deve estar pensando aí agora, um jovem. Se eu for para uma boate, Deus está lá? Se eu for para uma festa, aquela famosa Oktoberfest, Deus está lá? Eu já ouvi algumas pessoas dizendo que Deus não está lá. Com todo respeito, eu acho que esse assunto é tão vasto, que eu convido você a colocar aí, coloque nas perguntas aí, mande para nós, mande para o pastor Wilson, você viu ontem o hashtag, vai chegar para o celular dele, ele pode transmitir para mim, nós podemos mandar para você também, eu estou aqui para ajudar, mas ele pode te responder, Deus estaria lá ou não? O que você acha? Coloca aí, daqui a pouco eu volto, e se eu esquecer de dar a resposta da minha humilde opinião, o que não é uma opinião que você pode taxar e dizer, o pastor está certo, não, eu vou dar apenas a minha opinião, vão ter pessoas que vão pensar diferente de mim, e eu respeito isso, ok? Daqui a pouco eu volto nesse assunto. Você pode se esconder de Deus? A Bíblia diz, não, não pode. Continuando, quando você pensa em onipresença, isso me lembra a criação. A definição de onipresença fala sobre criação. Não sei se você prestou atenção na definição que eu coloquei no começo do nosso sermão. E quando eu olho para a criação, em Gênesis 1:1-3, diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Eu gosto muito de falar um pouco, tentar pelo menos, estudar o hebraico e falar um pouquinho, decorar alguns versos do hebraico. Aqui no hebraico está Bereshit bara Elohim ve'et hashamayim.
É muito lindo o hebraico, né? Mas a palavra no princípio, Bereshit, ela tem um significado muito forte. E é muito interessante, que eu vou ler daqui a pouco esse texto para vocês. A palavra Bereshit, além de ela ser da mesma raiz de aliança, além de ela ser da mesma raiz de cavalo, de rosh, no hebraico, de cabeça, ela também evoca aliança, e ela também é a mesma palavra usada pelo discípulo amado de Jesus, o apóstolo João, quando ele escreve a sua carta, que daqui a pouco eu vou ler. O que significa essa palavra é: antes que tudo viesse a existir, criou Deus os céus e a terra. Antes da existência do universo, Deus começou a criar as coisas, porque Deus era pré-existente. Pré-existente. Ele já existia. Antes da criação de tudo, Deus já existia. Isso é fantástico. Ou seja, a criação demonstra quem é Deus. Deus, ele vem em algumas passagens do Antigo Testamento, você encontra Deus vindo de forma corpórea, ele aparecendo. Quer ver um exemplo? Moisés vem para Deus e faz um pedido, no mínimo, inusitado e no mínimo, audacioso. Moisés olha para Deus e diz: Senhor, Deus, já que o Senhor fala comigo face a face, eu quero vê-lo. Eu quero que o Senhor passe perto de mim. Eu quero te contemplar, eu quero ver o Senhor. Deus olha para ele e fala assim: olha, Moisés, você... Vou traduzir aqui a miúdos, tá bom? Você é atrevido mesmo. Você realmente tem uma audácia fora do comum. Eu vou passar, Moisés. Mas eu vou passar apenas de costas, porque se você me ver, você vai morrer. Pastor, mas é um Deus de amor? Sim, mas é um Deus de santidade. E Deus passa de costas, e Moisés se ajoelha, e ele diz: eu vi o Senhor dos exércitos e não morri. A grandeza de Deus, a presença de Deus, foi algo que fez Moisés tremer. Isso deveria deixar você estupefato, assombrado, mas ao mesmo tempo feliz. Porque se Deus tem todo esse poder, se Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, isso significa que Ele ama você demais, e que Ele nunca vai te abandonar. Depois, quando você olha para a criação, você vê Deus apenas falando. E a única coisa que Ele faz na criação, com as suas próprias mãos, é o ser humano. Todas as outras coisas criadas do universo, Ele falava e iam nascendo. Claro que isso vai ficar para amanhã. Amanhã, o sermão com o nosso amigo Marcelo, ele vai falar sobre a onipotência de Deus. Aliás, desculpem, o pastor Wilson falou isso ontem. O Marcelo vai falar da onisciência. Mas nessa onipotência de Deus, só trazendo para a onipresença, Deus faz o que Ele quer, da forma que Ele quer. E sempre de maneira organizada e de maneira poderosa, porque o seu poder excede o nosso entendimento. E nessa onipresença de Deus, na criação, nós encontramos, vocês vão acompanhar comigo, na primeira palavra da Bíblia, no princípio criou Deus. O nome de Deus é no mínimo interessante. Os judeus não aceitam muito essa compreensão, mas há judeus que aceitam sim, estudiosos da palavra de Deus, homens de renome, que eles realmente dizem que a primeira palavra citada para o nome de Deus na Bíblia é Elohim. E Elohim, no hebraico, se puxa assim mesmo, o M sempre termina com M, no hebraico, no aramaico é com N. Elohim significa deuses. Pastor, como assim? Pelo amor de Deus, não confunde minha cabeça, calma. Significa Deus no plural. É o mesmo nome usado no Antigo Testamento para deuses de mentira. Quando eram deuses de mentira, se usava também esse nome. Entretanto, quando é Deus presente, o Deus da Bíblia, se usa muitas vezes Elohim. Quando você encontra a palavra Deus no Antigo Testamento, sempre será Elohim. Aliás, sempre não, desculpem. Quase todas as vezes Elohim. Às vezes é El Adonai ou El Shaddai, mas na maioria das vezes é Elohim. Por quê? Porque Deus não estava sozinho na criação. Na onipresença de Deus, Ele fez questão de estar com o Filho e com o Espírito Santo. Basta você verificar que eu li aqui para vocês que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E não é o Espírito de Deus o Pai, é o Espírito Santo de Deus. E eu vou mostrar isso para vocês também.
Essa palavra é muito forte, porque essa palavra Elohim evoca que Deus, ele é plural, dividido em 3 pessoas, que tem a mesma essência, que tem o mesmo poder, que tem a mesma onipresença e a mesma onisciência. Eles estavam presentes na criação. E em João 1:1-3, vou achar aqui para vocês, vai dizer assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Opa, perdão, eu coloquei para vocês o texto errado. Saiu aí o mesmo texto de Gênesis. Olha que coincidência. Então eu vou ler aqui para vocês de novo, porque no slide está o texto de Gênesis, e eu vou ler para vocês o texto de João. Mas vamos seguir, ao vivo é assim mesmo, acontecem esses erros. Então vamos seguir aqui. João 1:1-3, diz assim, na minha tradução: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Lembrando que quem escreve o Novo Testamento são os discípulos de Cristo, e todos eles eram judeus. Eles escrevem o Novo Testamento na mentalidade judaica em grego, ok? Pense sempre nisso. E quando João escreve, perto do ano 100 depois de Cristo, o seu evangelho, ele faz uma remissão à criação, já no início, dizendo, no princípio, enarche, enrologos, kaitoteos, e assim vai. Ele escreve lá no princípio. Antes, essa palavra enarche é muito forte também, é a mesma usada lá, na Septuaginta, em Gênesis 1. Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento para o grego. No princípio, ou seja, antes que tudo viesse a existir, Deus, ou seja, a pluralidade de Deus, os 3, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, eles já existiam. Eles já existiam. E um aluno de 5º ano aqui da minha escola me fez uma pergunta, pergunta que eu não sei responder, e eu não vou saber responder para você também. Pastor, se Deus, ele é Deus, quem criou Deus? Essa resposta nós estamos tentando dar ao longo desses 3 temas. Deus não pode ser explicado, ele não pode ser medido, ele não pode ser mensurado, ele não pode ser questionado no sentido de oposição, questionado no sentido de argumentação, sim, e na Bíblia você encontra vários profetas fazendo isso, mas no sentido de oposição, de ser alguém contrário a ele, claro que não, porque você está perdendo a sua própria salvação. Aqui o apóstolo João diz, todas as coisas, no verso 3, foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Antes que viesse tudo a existir, a impressão que dá nesses textos é que houve um planejamento desses 3 seres poderosos. Eles estavam juntos, planejando, como que nós vamos fazer? Nós vamos criar assim, 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 assim. E eles falavam, e as coisas iam e vinham a existir. E nós chegamos agora a 4 premissas importantes sobre a onipresença de Deus. Primeira, para entendermos esses atributos de Deus, em especial hoje a onipresença, precisamos, em primeiro lugar, termos um relacionamento com Ele. Eu lembro até hoje de um pastor da nossa igreja que foi visitar um homem no hospital. Chegando lá, eu acho que eu já contei essa história aqui, talvez. Aquele homem tinha raiva de Deus, não queria conversar com o pastor porque não conhecia Deus e tinha raiva de Deus pela doença que ele tinha. Eu ouvi essa história do pastor Fernando Iglesias, um grande homem de Deus da nossa igreja. E ao ele conversar com aquele homem, ele ouve ali pacientemente aquele homem questionando Deus e tudo, e o pastor faz só uma pergunta para ele no final da conversa. Você já leu a Bíblia? Ele disse não. Então é mais ou menos assim a história, né? O pastor então disse para ele, como você pode ter raiva de alguém que você não conhece? Primeira premissa importante, para você crer nesses 3 atributos divinos, você tem que estudar a palavra de Deus. C.S. Lewis era ateu, ele não queria saber de Cristo, ele começou a estudar a Bíblia para provar que Cristo era uma fraude, que ele era alguém que não poderia ter existido, invenção de uma mente humana, talvez brilhante, mas que alguém o teria inventado. E ele escreve essa frase, Cristo jamais poderia ter sido inventado pela mente humana. É impossível criar alguém assim.
Então, para entendermos, primeiro, a onipresença de Deus, a onipotência e a onisciência, você tem que ter um relacionamento com Ele. Nesses atributos divinos, o segundo, dessa premissa importante, é que Deus é onipresente porque Ele transcende todo o espaço. Queridos, o planeta Terra tem 13 mil quilômetros de extensão. A maior estrela do nosso sistema solar aqui, ou melhor dizendo, é o Sol, né? Do sistema solar ele é o único, é o Sol. Da nossa galáxia, a maior estrela tem 2 bilhões e 500 milhões de quilômetros. É inimaginável um ser humano chegar nessa estrela. Escute, é impossível. Não temos tecnologia e uma nave espacial que possa chegar e alcançar esse nível. É impossível. Portanto, quando você encontra na Bíblia Daniel orando e Deus dizendo ao anjo, vai, e o anjo chega e diz para ele, Daniel, assim que você orou, Deus deu a ordem e eu vim, em questão de milésimos de segundos. O anjo chega até Daniel e conversa com ele. É inimaginável não crer o quanto Deus é poderoso e Ele pode ser onipresente. Terceira premissa, que é importante passar para vocês, Ele se encontra presente em cada momento, de modo pleno, em cada região do universo, do espaço. Quarta premissa, Ele é eterno, e a Bíblia cansa de trazer versos dizendo isso. Deus é eterno, Cristo é eterno, o Espírito Santo é eterno. Assim Ele transcende os limites de tempo, estando plenamente presente em todos esses limites de tempo. Ele transcende qualquer compreensão humana. Basta lembrar que Josué estava numa guerra e Deus fez até o relógio voltar, gente, o tempo voltar, segurando ali. Por quê? Porque Ele transcende o tempo. Ele faz o que Ele quer, Ele remove reinos, estabelece reinos. Olhe para a lição dessa semana, um reino atrás do outro, e Deus previamente, isso claro, está dentro da onisciência de Deus, mas Ele previamente já dizendo para Daniel, através do anjo, presente, olha, vai acontecer assim, essa é a interpretação do sonho. Por quê? Porque eu sei todas as coisas, eu estou presente em todas as coisas, eu comando todas as coisas. J.P. Boyce diz, os atributos de Deus são aquelas particularidades que marcam ou definem o modo de sua existência, ou que constituem o seu caráter. Não são separados ou separáveis de sua essência ou natureza, e contudo, não são essa essência, mas simplesmente fundamento ou causa de sua existência nela. Que frase poderosa! E são, ao mesmo tempo, as particularidades que constituem o modo e o caráter do seu ser. Ser onipresente molda o caráter de Deus, porque Ele faz questão que os seres humanos olhem para Ele, sendo Ele o próprio Deus, o autor da existência humana, através da sua divindade. Apocalipse 1:8 vai trazer o texto, talvez também bem característico da onipresença de Deus, muito embora você possa usá-lo para outras aplicações. Diz, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus. E olha que interessante, todas as vezes que aparece a palavra Senhor Deus no Antigo Testamento, é a junção de duas palavras. O tetragrama de Deus, que no hebraico é Yot, Het, Vav, Het, que alguns traduzem como Yahu, ou Yehua, ou Yahu, ou Yavé, ou Javé, ou Jeová. Não tem problema traduzir assim, mas também aparece Jeová, Yahu, Yahweh, Senhor, Deus, Elohim. Pluralidade de Deus, os três. E aqui, mais uma vez, aparece o nome de Deus no singular e o nome de Deus no plural, indicando o tamanho da sua presença. O que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu sou tudo, para todos. Quando você vai no Salmo 92, também traz sobre a onipresença de Deus, dizendo, antes, deixa eu pegar aqui, Salmo 90, verso 2, vai dizer para vocês, antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus.
A eternidade é uma das marcas, não somente da onipotência, da onisciência, mas da onipresença de Deus. Ele é onipresente porque ele é eterno. Que tremendo. E por fim, o último ser da Trindade, eu não falei dele, Salmo 139, versos 7 ao 12, vai trazer a onipresença do Espírito Santo de Deus, que diz assim: eu sou, para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir, desculpa, é o próximo slide. Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá tu estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. E eu destaco, vou voltar aqui ao verso 7. Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Lembre, se eu subir a céus, tu estás lá, o Espírito de Deus. Se eu for no mais alto, baixo das sepulturas, tu estás lá também. Se eu subir na alvorada, extremidades do mar, e assim vai. Ele usa a criação para dizer que o Espírito Santo também é onipresente, onipotente, onisciente. Para terminar, perdão, pode deixar? Aqui, isso. Vou ler para vocês a minha conclusão dessa noite. O ser de Deus é inderivado, ele não tem derivação, ele não tem pré-existência de outro ser, ele é pré-existente, ele é existente em si mesmo. Sua existência é autocausada, ele é tudo, em todos, ao mesmo tempo, em todos, não tem espaço de limite, não tem limite de tempo. Deus faz da sua onipresença algo poderoso. Sua existência é independente de tudo mais. A autoexistência de Deus está implicada também no seu nome, que quer dizer o existente, e também na expressão eu sou o que sou. Êxodo 3,14, que significa que ser é a natureza de Deus. O que é mais interessante é que a eternidade de Deus, que figura na segunda classe de atributos, também implica sua autoexistência. Se Deus existiu para sempre, existe, então sua existência é uma autoexistência necessária, inderivada, autocausada. A autoexistência é um mistério que é incompreensível ao homem. Todavia, uma negação dela envolveria a nós, outros, num maior mistério. Se Deus é derivado, então quem criou Deus? Isso é um problema, porque Deus então não é autoexistente. Se não existe no universo alguma pessoa autoexistente, então a ordem presente de coisas veio a existir do nada, sem causa ou criador. Consequentemente, a teoria do Big Bang seria a melhor teoria para explicar o universo. Entretanto, não é. Ela não é a melhor teoria. Elas não podem ter tido o produto de mera energia, porquanto a energia é propriedade tanto de matéria como de vida. E desde que a ciência provou que a matéria não é eterna, cabe-nos assumir uma pessoa eterna, dividida em 3 pessoas, e portanto autoexistente, como explicação da presente ordem de todas as coisas. Conseguiu entender? Fui muito filósofo agora? Se Deus não existisse, não haveria explicação para o mundo e para o universo. Ao crermos nesse Deus excelso, poderoso, ilimitado, incompreensível, mas compreensível através da sua palavra, então nós entendemos e passamos a compreender, dentro da nossa finitude humana, que Deus está presente com você e comigo. Querido, esse é um assunto complexo, talvez filosófico, que vá até um pouquinho da nossa compreensão, mas de uma coisa eu sei: é necessário ter fé para crer que Deus não existe, mas também é necessário ter fé para crer que Ele existe. A escolha é sua. É preciso fé para crer que matéria e energia foram criadas de um fruto de um acaso, de uma explosão,
Isso é impossível crer em algo assim. Como também é muito mais possível e é muito mais fácil ter fé em um Deus autoexistente, criador, dividido em 3 pessoas, que é onipresente e que fez todas as coisas. E eu finalizo falando uma frase para você. Querido, não importa o que você tem passado, o que você tem vivido. Muitas vezes somos duvidados a crer nesse Deus. Mas hoje Ele está presente do seu lado para dizer para você que Ele existe, que Ele te ama e que Ele não vai desistir de você. Você é a obra mais linda que Deus criou. O ser humano é tão complexo que só no cérebro dos seres humanos tem bilhões, ao mesmo tempo ocorrem bilhões de informações através dos neurônios. É tão complexo que para abrir o cérebro humano é necessário, em cirurgias neurocirúrgicas, a pessoa estar acordada. É tão complexo que só Deus poderia ter criado você. Portanto, hoje, Ele mandou te dar um recado. Ele está aí com você, preocupado com você, querendo que você se volte para Ele. Mesmo com dúvidas ou com incertezas, Ele te ama porque você vale a pena. Creia nesse Deus. A série continua na quarta-feira. Acompanhe conosco sobre a onisciência de Deus. Outro assunto tremendamente fantástico. Você é nosso convidado para participar conosco nesses dias de culto e ver o quão Deus poderoso é para agir na sua vida. Não fuja dele. Aceite-o, ame-o e deixe-o conduzir você. Imagine quanta dor Jesus passou. Imagine o seu rosto e o seu olhar. Vejo os cravos em suas mãos e em seus pés. Açoitado ele foi, rejeitado ele foi, e ele era um rei, e coroado foi, mas sua coroa era de espinhos. Foi por amor, foi por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você que ele o preço pagou, por amor nos salvou. Eu não sou merecedor deste favor. Sou tão pobre, miserável, pecador. No Calvário, meu Jesus se entregou. O Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, sobre si levou toda a culpa e dor. Por suas feridas ele nos salvou. Foi por
seu sangue jorrou. Foi por você, foi por você que ele o preço pagou. Por amor nos salvou, por amor nos salvou. Eu não sou merecedor deste favor, mesmo assim Jesus me aceita com amor. Que música linda. Eu não poderia deixar de mencionar que se você quer conhecer Deus e saber o porquê que Ele é onipresente, Jesus Cristo se esvaziou, veio a esse mundo e andou para representar, andou, caminhou, comeu e morreu para representar esse Deus maravilhoso, essa trindade perfeita, por amor a você e a mim. Oremos. Muito obrigado a Deus por saber que o Senhor está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. A filosofia, a ciência e nenhuma mente humana pode explicar essa extensão do seu poder. A sua onipresença, agora com quem está me ouvindo e aqui comigo, é algo que excede todo entendimento. Como o Senhor pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo? É preciso ter fé, e eu tenho. E eu creio que hoje, essa noite, o Senhor está agora, nesses lares, abençoando essas pessoas e mostrando a elas do que o Senhor é capaz de fazer na vida delas. Entrego cada uma dessas famílias, e a minha também, nas tuas mãos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Bom, nós agradecemos a sua presença aqui conosco, mesmo longe, conectado aqui nas nossas redes sociais, para juntos adorarmos a Deus. E essa série continua, né, Tom? Continua assim, e a gente aguarda você na próxima quarta-feira, às 20 horas, aqui mesmo na nossa página do Facebook. Nós teremos o terceiro e último episódio dessa série Atributos de Deus. Nós teremos a presença do Marcelo. Ele vai estar falando sobre a onisciência de Deus e a gente conta com a sua presença. Então, até lá, uma boa noite.